Teatro Municipal. Você já veio aqui, parceiro? É bonito pra caramba. O Teatro Municipal de São Paulo ficou fechado por 3 anos. 3 anos de reforma. 26 milhões de reais foram gastos, investidos nessa reforma. Agora você vai estar convidado para ver como que ficou essa reforma, os detalhes, as informações, as precisões, o que foi feito lá dentro, por que foi revitalizado esse bem público, esse espaço, por que o Teatro Municipal é também um case de sustentabilidade. Bora! Legal, tô aqui com a Rafaela Bernardes, ela é a arquiteta responsável pela restauração do Teatro Municipal, que está fazendo 100 anos. Vai contar pra gente alguns segredinhos dessa restauração. Para começar, quanto tempo levou para fazer tudo que foi feito aqui? 3 anos. A nossa obra foi dividida entre restauração de fachadas, ala nobre, o palco e a pintura dos ambientes internos. Nas fachadas do teatro, resumidamente, o que foi feito? A gente restaurou principalmente os arenitos, que é a rocha que faz o acabamento do revestimento da fachada principal, toda a parte de cobre das coberturas, a parte de pintura decorativa e os ornatos e elementos decorativos do teatro que estavam pintados e que tiveram essas tintas retiradas. No hall principal, a nossa preocupação foi restaurar a técnica original do teatro, que tinha sido utilizada nesse ambiente, que é a escaiola. Escaiola é uma técnica de revestimento que imita o mármore. Que referências que vocês usavam para poder ter uma ideia do como era o teatro há 100 anos? Principalmente no hall principal, a gente não tinha nenhuma referência pictórica, né? Então, na verdade, a gente não tinha fotos, não tinha nenhuma imagem de quadros que pudessem nos mostrar como era. A gente usou as prospecções exploratórias que a gente fez e relatos de jornais e revistas de época que diziam qual era a sensação que era passado por esse revestimento e que as pessoas sentiam quando entravam. Então, a gente releu esse conjunto de matérias e junto com as prospecções entendemos qual era o partido. No Salão Nobre, a gente restaurou os 7 conjuntos de vitrais, então todos os caixilhos também foram desmontados e remontados. A parte das pinturas decorativas também foram conservadas, né? A gente tirou o verniz que tinha sido colocado nos anos 80, fizemos algumas reintegrações pontuais e recolocamos a proteção. Ao todo, nesse ambiente, a gente trabalhou durante mais ou menos 1 ano e meio. Os terraços são muito utilizados nos dias de espetáculo. Dali a gente consegue ver, tanto ver a cidade do outro lado, né, uma parte do Vale do Anhangabaú, mas também a gente consegue ver os vários materiais com que a gente trabalhou e que tivemos a preocupação de restaurar. Rafaela, além do tempo, que isso não tem nada o que ser feito mesmo, o tempo passa, quais são os principais inimigos do teatro? O que mais atrapalha, o que mais degrada o espaço? O principal inimigo do teatro, na verdade, é a poluição. Na verdade, isso é um grande fator de degradação dos materiais, né, que estão na fachada. O trânsito também é um problema ao redor, porque tem uma trepidação e que a gente tem alguns elementos que são mais frágeis e que se comprometem com isso. Olha, no mundo ideal a gente poderia mudar esse trânsito local ao redor do teatro, a eletricidade, que daí não geraria poluição. Isso tudo minimizaria muito os problemas que a gente tem na fachada. Para finalizar, vou falar um pouquinho para vocês da plateia. A plateia foi restaurada, as poltronas e a parte de pintura lisa, né, de fundo. A gente fez uma opção de partido para retorná-la à cor vermelha, que é essa cor que vocês estão vendo aqui atrás de mim na passadeira. Essa sala
ela foi, naquela reforma dos anos 50, a sala original foi demolida e foi construída essa. Então a sala que a gente tem hoje no teatro é a sala dos anos 50, então esse tom vermelho é o tom original dessa época e a gente optou por retomá-lo. O teatro volta a ser aberto e a população vai poder usufruir desse espaço importante para a cidade e agora com uma beleza restaurada.